RCV Notícias. Já são 13 horas, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde da RCV para esta quarta-feira. A abrir, vamos conhecer os destaques que vão fazer esta edição. Cabo Verde registra um total de 58 casos de violência digital, um dado avançado pela presidente do ICIEG. Hoje, na abertura da Conferência Proteção de Dados e Violência Digital de Género, realizada pelo ICIEG e também pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sociólogo Henrique Varela reitera que a família tem um papel fundamental na formação do indivíduo dentro da sociedade atual e perante a onda da violência que está a tirar a paz dos cabo-verdianos, nos últimos tempos, Varela pede tolerância e compreensão nas relações interpessoais. A RTC já tem novo Conselho de Administração. Os novos dirigentes tomaram posse hoje num ato que foi presidido pelo secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Lourenço Lopes diz-se confiante no futuro da empresa e anunciou para os próximos meses a assinatura de um novo contrato de concessão com a RTC. No fogo, passageiros continuam ainda retidos à espera de uma ligação com a cidade da Praia, mas sem resposta da Bestfly. Autoridades russas insistem em acusar a Ucrânia de orquestrar atentado do passado fim de semana. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Orlando Lima. Votos de muito boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 3 aqui na sua rádio de Cabo Verde. O país registrou um total de 58 casos de violência digital. Este dado é avançado pela presidente do ICIEG no discurso da abertura da Conferência Proteção de Dados e Violência Digital de Género, realizada pelo ICIEG e também pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Marisa Carvalho sublinha que dessas denúncias, 31 são de atentados à intimidade da vida privada. Reportagem com Ailson Martins. Os 58 casos de violência digital registrados em Cabo Verde atingiram particularmente as mulheres, diz a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho. De 2021 a esta parte, através da Polícia Judiciária, foram denunciados 31 casos de atentados à intimidade da vida privada, 8 casos de chantagem, 3 de gravações, fotografias e filmes ilícitos e 16 de pornografia de vingança. Um total de 58 casos de violência digital que atinge particularmente as mulheres e cada vez mais cedo. As diversas solicitações que o ICIEG tem tido por parte das escolas secundárias e básicas do país mostram-nos uma realidade cada vez mais presente junto dos jovens, que os afeta de forma específica e que se esconde muitas vezes atrás de um covarde anonimato virtual. A conferência está inserida nas comemorações do 9º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Faustino Monteiro, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, diz que novos crimes têm surgido no espaço digital. O que tem acontecido é os criminosos aproveitarem do digital ou do universo digital para praticar os crimes já existentes. Por exemplo, nós podemos praticar um crime de ameaça usando o digital. Podemos praticar um crime de ofensa à honra usando o digital. Mas esses crimes também existem no mundo físico. Mas há comportamentos que apenas surgem no digital. Por exemplo, a divulgação de uma imagem íntima através da internet é um comportamento que só aparece no digital. Por isso que o legislador qualificou esse comportamento como um crime de pornografia de vingança. A cerimónia de abertura da conferência foi presidida pela Ministra da Justiça. Joana Rosa destacou a lei aprovada em 2017 sobre o cybercrime, mas diz que ainda é necessário aumentar as condições técnicas e humanas nos órgãos de investigação. A nível legislativo, cumpre realçar que Cabo Verde aprovou em 2017 uma lei específica sobre o cybercrime que estabelece as disposições penais materiais e processuais, bem como as disposições relativas à cooperação internacional em matéria penal, relativas ao domínio do cibercrime e da recolha de prova em suporte eletrónico. Além do quadro legal satisfatório, é também necessário aumentar e especializar a capacidade investigativa
com melhores meios e condições técnicas e humanas nos órgãos de investigação e nos tribunais. A ministra da Justiça, Joana Rosa, afirma que em Cabo Verde, depois de acesso ilícito e de falsidade informática, a chamada pornografia da vingança e a divulgação de imagens e vídeos ilícitos representam o maior número de denúncias e movimento processual no que toca aos crimes em contexto virtual. E a presidente do ICEG pede às pessoas que denunciem casos de VBG, violência baseada no género, visto que é um crime público. É uma reação ao falecimento de uma jovem de 22 anos, vítima de um ataque perpetrado pelo seu ex-namorado em Assomada na passada segunda-feira. Marisa Carvalho diz que, mais do que estar a identificar as vítimas, é importante identificar também os agressores. De 2021 a esta parte, através da Polícia Judiciária, foram denunciados 31 casos de atentados à intimidade da vida privada, 8 casos de chantagem, 3 de gravações, fotografias e filmes ilícitos e 16 de pornografia de vingança. Um total de 58 casos de violência digital que atinge particularmente as mulheres e cada vez mais cedo. As diversas solicitações que o ICEG tem tido por parte das escolas secundárias e básicas do país mostram-nos uma realidade cada vez mais presente junto dos jovens, que os afeta de forma específica e que se esconde muitas vezes atrás de um covarde anonimato virtual. Marisa Carvalho fez estas declarações aos jornalistas à margem da Conferência Proteção de Dados Pessoais e Violência Digital de Género, a propósito de casos de feminicídio que têm estado a acontecer em Cabo Verde nos últimos dias. Uma morte já é demais, não é preciso chegar a uma morte, qualquer tipo de violência já é demais, não querendo fazer a contabilização, mas não é um aumento. O ano passado tivemos 5 mortes, não é? Portanto, qualquer morte já é demais, mas também apelar, março tem sido particularmente difícil, não só em termos de mortes, mas também em números de casos. Temos tido realmente sentido um aumento de solicitações, e realmente não percebemos o que é que está a passar este março. Não sei se por ser março, mês da mulher, as coisas estão um bocadinho mais à flor da pele, mas também estamos a estudar esta questão, por exemplo, da divulgação dos casos, se não faz com que suscitem outros casos, não é? Porque nós temos também a referência de que algumas vítimas referem que os agressores usam os casos que ocorreram como exemplo do que podem vir fazer e ameaçar as vítimas daquilo do que podem vir a fazer. E o sociólogo Henrique Varela reitera que a família tem um papel fundamental na formação do indivíduo dentro da sociedade atual. E perante a onda de violência que está a tirar a paz dos cabo-verdianos nos últimos tempos, Varela pede tolerância e compreensão nas relações interpessoais, tendo mais amor, porque quem ama, cuida. Reportagem com Ângela Monteiro. O sociólogo e professor Henrique Varela falou sobre a onda de violência que assola Cabo Verde e a região Santiago Norte em particular, tendo em conta mais um caso de violência contra uma mulher neste último final de semana que ceifou a vida de uma jovem mãe de 22 anos de idade na localidade de Gil Bispo, afirmando que as pessoas precisam imprimir mais tolerância, apoios e subsídios das famílias no cultivo da boa educação e relacionamentos saudáveis. Desde a tenra idade, o indivíduo tem que aprender, assimilar e colocar em prática que toda a gente deve tratar o outro com equidade, com sentido de responsabilidade, com tolerância. Aprendendo isso em casa, desde a infância, o indivíduo vai crescer com essa mentalidade do respeito para com a vida alheia e o respeito pela sua própria vida. A família é fundamental, porque a família é a primeira e a principal responsável pela orientação, correção e formação do indivíduo. E a família deve educar o indivíduo para os valores nobres, para os valores que protejam a vida humana.
O momento agora é da execução de ações de melhoria, acrescentou o sociólogo. E essa reflexão passa precisamente por uma introspeção que cada indivíduo deve fazer, olhando para dentro de si, que arestas da sua personalidade deve moldar. O que é que deve acrescentar e o que é que deve deixar de lado, que não abona em nada, sobretudo o ódio, o rancor, a maldade, e incutir agora o amor, a bondade, a generosidade. E quem ama, cuida, aconselha. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, acompanha. Quem ama, aconselha. Quem ama, corrige. O verbo amar tem que passar a ser uma obrigação e não uma opção. Até o fecho desta reportagem, e segundo as informações das autoridades policiais, ainda não foi localizado o suposto autor do assassinato da jovem Rossana Lopes na localidade de Gil Bispo. 13h11, Jornal da Tarde da sua RCV. Ainda estão retidos no fogo os passageiros da Best Fly, que desde ontem tentam uma ligação com a cidade da Praia. A prestação da Best Fly está a provocar nos últimos dias descontentamentos na Ilha do Fogo e não só. Passageiros ficam assim em terra e agora com um novo problema, porque a TACV recusa passageiros com bilhetes adquiridos na Best Fly, que está sem aparelhos. O descontentamento dos passageiros aqui na reportagem do Hélcio Andrade. Vamos ter esta reportagem daqui a breves instantes, mas vamos para um outro assunto também do dia de hoje, que tem a ver com o novo Conselho de Administração da RTC, que tomou posse hoje, num ato que foi presidido pelo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, que diz-se confiante no futuro da empresa e anunciou para os próximos meses a assinatura do novo contrato de concessão com a RTC. Por sua vez, a nova presidente da RTC, Karine Miranda, num ato de tomada de posse, assumiu o compromisso de aprovar e implementar o novo plano de carreiras, funções e remunerações, bem como apostar na capacitação dos recursos humanos e na dinamização da academia da RTC. Mais informações com a Maria José Macedo. O novo Conselho de Administração da RTC, composto pela PCA Karine Miranda e os administradores Vítor Varela e Humberto Santos, tomou posse esta manhã com a nova PCA assumir o compromisso de tudo fazer para dar continuidade ao processo de pré-reforma iniciado, aprovar e implementar o novo plano de carreiras, funções e remunerações, bem como apostar na capacitação dos recursos humanos com foco no digital e também dinamizar a Academia RTC. Assumimos em primeira mão o compromisso de envidar os esforços para dar continuidade ao processo de pré-reforma iniciado, a par da aprovação e implementação do novo PCCS mais justo e mais adequado ao quadro do pessoal da RTC, que procura responder às suas necessidades e corresponder às suas expectativas profissionais. Pretendemos apostar ainda fortemente na capacitação e formação contínua e especializada dos recursos humanos da RTC, particularmente para lidar com as novas ferramentas digitais. Neste propósito, pretendemos dinamizar a Academia RTC, que para além de formar e capacitar os nossos colaboradores, poderá ser uma incubadora de projetos audiovisuais, pois o crescimento e o sucesso da empresa têm de ser construídos a par e passo do crescimento profissional de cada um dos seus colaboradores. A RTC vincula-se ao Estado através do contrato de concessão e, neste sentido, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, ao presidir o ato de tomada de posse, diz-se confiante no futuro da empresa e anuncia para os próximos meses a assinatura do novo contrato de concessão da RTC. No quadro deste contrato, a ser assinado nos próximos meses, o Estado procedeu já ao aumento significativo da indemnização compensatória à RTC. Nós tínhamos uma indemnização que vinha de 1997, no valor de 48 milhões de escudos por ano, e passarão a ser cerca de 86 milhões de escudos. Estamos praticamente a dobrar a indemnização que o Tesouro do Estado transfere à Rádio Televisão Cabo-Verdiana, para não falar também que a RTC ainda vai buscar cerca de 20 mil contos todos os meses da taxa audiovisual que é arrecadada pela Eletra e beneficia também de algum mercado publicitário.
Confiamos no futuro da RTC. Volto a repetir, confiamos no futuro da Rádio Televisão Cabo-Verdiana. Confiança essa espelhada, segundo o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, no investimento no valor de 110 mil contos feito há 2 anos pelo Governo, que permitiu a instalação no ano passado na TCV do moderno sistema de transmissão Full HD. RTC com um novo Conselho de Administração. A tomada de posse aconteceu na manhã de hoje na cidade da Praia. Vamos sim à informação que anunciamos há instantes, que tem a ver com os passageiros que ainda estão retidos na Ilha do Fogo. Desde ontem a tentar uma ligação com a cidade da Praia e também manifestam aos microfones da Rádio de Cabo Verde todo o seu descontentamento. Não teria para surpresa, mas a TCV transporta só ser passageiro. Já não contacta a Bestfly. Então, a agência está devolvendo o nosso bilhete para não comprar na TCV. Não acho que tem dinheiro para dar, porque acho que tem fundo, dinheiro de entrega a Bestfly é tudo, e Bestfly que está respondendo nem para mensagem, nem para telefone, nem para nada. Ainda não tenta uma alternativa de que ficar ali de braços cruzados, tenta comprar bilhete na TCV para baixo. Que tem ninguém de TCV que está vendendo bilhete para estar ali para dar boa atenção. Passagem ali em Kuala Mole, de minha mãe com minha irmã, eles compraram essa passagem um mês atrás. Então, eles vêm passar férias comigo, mas eles vêm de merca. Eles conseguiram bem na ele, na Bestfly. Agora, ontem que eles de Bibaba, que tinha voo. Então, no telefone na praia, eles falam para o tentando até a CV para onde trocar de companhia. Já me ali na balcão, tudo, essa falam mesmo, desculpa, mas do que tem mínima chance para o Bestfly que esta funciona mais. E como é que essa funciona mais? O único chance que eu tenho é pedir reembolso. Mas se o Crebaio tem que comprar outra passagem na TCV, isto é, até sexta-feira eu ainda tenho chance de viajar para Mori, se tinha alguém que eu comprar passagem de TCV que vai ainda. Então, eu sou de que situação aqui ali. Agora, a minha pergunta, quem que é responsável por isso? Não se pensa que não te sair de nossa casa, não sair lá de fora para não vir para não pagar táxi. Eu não estou a pagar táxi para não ir para trás. Não estou ali 10, 11 e meia, não estou sem almoço, sem nada. Mas que respeito é esse que não tem no mundo? Sem onde reclamar, sem como reaver o dinheiro das passagens e sem a representação da TCV no fogo, os passageiros dizem estar de mãos atadas e questionam o governo sobre esta situação que consideram um autêntico caos. Porque eles estão caos. Olha, já me lista mais de 200 passageiros ali. Tinha uma esperancinha, mas estava na TCV, se fazer 2 voos, que tipo pode fazer 2 voos. Mas o governo tem que olhar para ele atribuir cada quem a sua responsabilidade. Porque se a TCV tem um contrato com o Bestfly, ele está assumindo esse contrato até eliminar total desse passageiro, a partir da qual ele quer fazer mais contrato. E não para o passageiro, para confiar nesse, mas fazer trabalho, a hora que chega dia dele bem viajar, já resolver mais, as que leva mais passageiro. É uma tristeza, é lamentável e triste mesmo, do que não está passando cidadão que está passando dentro de Cabo Verde, porque é isso que está direito. Ele cata direito, e povo de Cabo Verdeanos, outros abriões, que não cata nada de direito. As reclamações dos passageiros na Ilha do Fogo, que ainda estão à espera de uma ligação com a cidade da Praia. O Senegal tem o mais novo presidente da sua história, tem 44 anos e chama-se Bassirou Faye. A Comissão Eleitoral do Senegal deve anunciar ainda hoje os resultados das presidenciais de domingo. O novo presidente, o vencedor, tem 57,4% dos votos, muito acima do resultado do candidato da situação, Amadou Ba, com 31,9% dos votos. Cabo Verde já felicitou o novo presidente do Senegal pela voz do chefe de Estado, José Maria Neves. O Senegal está precisamente por isso de parabéns. O presidente eleito apresentou um programa inovador. Temos de aguardar que consiga estar à altura dos desafios porque passa Senegal neste momento. Propõe-se fazer profundas reformas e transformar o Senegal. O nosso desejo é que cumpra todos os seus objetivos e dou-lhe os parabéns pela sua brilhante vitória logo à primeira volta. José Maria Neves poderá estar presente na tomada de posse do presidente eleito, dependendo das articulações diplomáticas.
vontade de estar presente, até porque o Senegal é o nosso vizinho mais próximo, e temos de fazer tudo para reforçar as relações de amizade e de cooperação com o Senegal. Estamos já a preparar uma mensagem de congratulação ao novo presidente eleito e dependerá dos contactos diplomáticos para saber os aspectos concretos da posse, para saber se haverá possibilidade de participar ou não. O presidente eleito do Senegal prometeu lutar contra a corrupção e promover a reconciliação nacional depois de uma grave crise política que se seguiu ao adiamento da votação. Com posições dissonantes, oposição e situação debatem a atividade camarária no município de São Vicente. Os eleitos reunidos na 7ª sessão ordinária da Assembleia Municipal mostram ter visões distintas da realização do desenvolvimento económico e social da ilha, que, para uns, está no caminho certo e, para outros, os dados apontam o contrário. O repórter José Pedro Santos acompanhou o arranque da sessão e nos traz o essencial do debate de hoje. Num período de 2 dias de trabalho, com início esta manhã, os grupos políticos com assento na Assembleia Municipal mais o Executivo Camarário irão apreciar e debater as atividades entre sessões e o relatório referente a 2023. Declarações políticas fortes deram o mote no arranque da agenda prevista para a 7ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de São Vicente, com a bancada do MPD pelo seu líder Flávio Lima a demonstrar a sua convicção de que o relatório de atividades referentes ao ano transato comprova a visão de desenvolvimento que a Câmara, presidida pelo Augusto Neves, e o grupo político que o suporta têm para o município de São Vicente. Envolvidos 3 anos e meio de mandato, pese embora um ambiente político adverso, subsistirem e ainda diversos desafios, trabalhamos num contexto difícil e de elevada complexidade, resistimos, sobrevivemos e de olhos firmados no futuro, porque somos herdeiros de homens e mulheres que nunca vergaram perante as vicissitudes da vida. O poder local, sendo um poder próximo das pessoas, exige-se respostas imediatas e atuação assertiva perante diversas situações do dia-a-dia dos munícipes, dos problemas econômicos, à saúde, na educação, na habitação, na segurança, nas acessibilidades, entre outros. Entretanto, sem nunca desleixar de tratar do presente, é igualmente importante olharmos para o futuro da ilha, de forma a antecipar os cenários e impacto das decisões políticas de médio e longo prazo e projetar a nossa visão estratégica sobre aquilo que pensamos ser as respostas aos nossos anseios. Porque a boa gestão do município não restringe aos aspectos financeiros, a OCIT exige que São Vicente seja dotada de instrumentos como o Plano de Desenvolvimento Urbano e os outros instrumentos subsequentes para que as decisões não sejam arbitrárias e sujeitas a influências que opõem aos interesses patrimoniais e urbanísticos da ilha, sublinhava Jorge Fonseca, líder da bancada dos Democratas Cristãos. É urgente que se criem todas as condições para que a Câmara de São Vicente seja dotada de todos os planos necessários para as aberrações arquitetónicas não proliferar pela cidade em troca de alguns tostões, cujo paradeiro se desconhece à medida em que não se consegue ter acesso aos balancetes, onde facilmente se poderia rastrear as movimentações dos valores pagos. A cidade do Mindelo não pode continuar a ser descaracterizada pela incúria e pela ganância daqueles que só se interessam pelo dinheiro. É preciso parar com esta descaracterização da nossa urbe e aproveitamos para aqui na Assembleia Municipal fazer um forte apelo ao Governo para que nos ajude a travar esta violência contra esta cidade. Para o PSV, o modelo de gestão aplicado ao município de São Vicente está esgotado. A dinâmica de crescimento não corresponde às expectativas e dá como exemplo a inércia das obras iniciadas pela Câmara Municipal há muito tempo. Obras que não têm sido realizadas ao longo de vários anos. Falamos do polivalente da Zona Norte, que é uma obra que há muitos anos está para ser concluída. Falamos das obras do mercado de peixe, falamos das obras da conservatória, entre outras obras que estão com um déficit de acabamento, digamos assim. Nós acreditamos que o atual modelo de gestão da nossa ilha é um modelo que já não nos serve. É preciso uma mudança de chip,
É preciso uma mudança de objetivos, é preciso uma mudança de políticas que permitam efetivamente alavancar a nossa ilha. Devolvendo as críticas à procedência, isto é, aos grupos políticos na oposição, Augusto Neves diz que a Câmara Municipal tem feito o seu melhor, apesar de estar há 2 anos sem os instrumentos de gestão, plano de atividade e orçamento. Continuaremos nesse esforço enorme, pese estarmos há 2 anos, 2 orçamentos não aprovados ou chumbados, que a palavra certa agora é chumbar. Não temos que correr, é chumbar. Porque na altura, quando trouxemos aqui o orçamento, que os senhores eleitos nem leram o orçamento, estiveram com o orçamento semanas antes para apresentarem propostas. Eu conversei com o senhor Presidente da Assembleia, que os eleitos enviassem propostas, mas o prazer era chumbar. Está chumbado, mas a Câmara está funcionando e a população sabe que essa Assembleia chumbou o orçamento para que a Câmara não funcionasse, para que as coisas não funcionassem e, claro, a oposição viesse de cima. Olha como é que a Câmara não funciona. Aliás, vê-se aqui todas as críticas infundadas de uma Câmara que só funciona com o dinheiro dos impostos que entra na tesouraria todos os dias. Em tons dissonantes de críticas e elogios à gestão municipal, a 7ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de São Vicente prossegue esta tarde com a apreciação e debate da atividade camarária. O Instituto Marítimo e Portuário entra numa nova era com o projeto de transformação digital, afirmação do presidente do Conselho de Administração do IMP na apresentação esta manhã no Mindelo desse processo já em curso e que visa ser uma mais-valia na gestão de todo o sistema marítimo. A cerimónia foi presidida pelo ministro do Mar, Abrão Vicente. Iniciado em novembro do ano passado, o projeto de digitalização do IMP apresenta um processo de transformação com grande impacto, frisa o presidente do IMP, Seidi Santos. Na verdade, podemos utilizar até outra linguagem e dizer que estávamos na idade da pedra. E daí também a urgência, a premência de apostar neste projeto, de transformar o IMP digitalmente. Como eu disse no meu discurso, foi uma aposta desde o início deste Conselho Diretivo. No discurso de tomada de posse deste Conselho Diretivo, nós frisamos a aposta nas tecnologias de informação e comunicação como um dos pilares para a nossa gestão. Portanto, vamos e já estamos a entrar mesmo numa nova era, como vocês viram na apresentação que foi feita. Isto já está a acontecer. O projeto está a ser apresentado hoje publicamente, mas as mudanças já estão a acontecer, o projeto já está a ser implementado e é uma aposta para continuar. O ministro do Mar, Abrão Vicente, presidiu a sessão de apresentação pública do projeto de transformação digital do Instituto Marítimo e Portuário e que considera ser um desafio e, ao mesmo tempo, uma nova cultura de trabalho na instituição. É um desafio a todos nós esse processo de digitalização e de transformação digital, vendo como uma nova cultura de trabalho e não apenas como um instrumento de trabalho. Esta é uma obra tão importante quanto o Terminal de Cruzeiros. É uma obra tão importante como outras obras que temos em curso. E trata-se de uma obra que irá influenciar o perfil dos trabalhadores, dos funcionários e da avaliação institucional do trabalho do IMP. Eu creio que ter este instrumento para facilitar o processo de decisões diárias e processuais será absolutamente crucial. Sobre ainda este processo de digitalização, Seidi Santos realça que trata-se de uma aposta da sua administração. E já estamos a entrar mesmo numa nova era. O projeto está a ser apresentado hoje publicamente, mas as mudanças já estão a acontecer, o projeto já está a ser implementado e é uma aposta para continuar. Está prevista para ser em 3 fases. São alguns anos, estamos a falar no lapso de tempo de 2, 3 anos, para conseguir provocar toda esta mudança, que é trazer uma cultura do digital, como eu disse, uma mentalidade digital para o IMP e naturalmente modernizar os serviços que presta, saindo todos a ganhar, tanto a comunidade dos marítimos como os operadores do shipping e todos os stakeholders do ecossistema. Instituto Marítimo e Portuário entra numa nova era com o projeto de transformação digital e com ganhos para todos, como enalteceu o presidente da instituição, Seidi Santos.
O Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas e 29 minutos. O presidente do Conselho de Administração do Fundo do Turismo defende a necessidade de dotar o fundo de um quadro de pessoal para melhorar a eficiência na gestão e demandas do fundo. Manuel Ribeiro, que foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito, está a investigar a gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo e também do Fundo do Ambiente. O José António dos Reis acompanhou a audição. Manuel Ribeiro, que permitiu a entrada da comunicação social, ele que é presidente do Conselho de Administração do Fundo do Turismo, afirmou perante os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito que respeita as conclusões do relatório de Inspeção Geral das Finanças, mas não concorda com algumas considerações. O PCA do Fundo do Turismo socorreu-se do exemplo da Câmara Municipal da Praia para mostrar algumas incongruências do relatório de inspeção. Porque, por exemplo, quando faz referência à Câmara da Praia, para dizer que a Câmara da Praia, de 2017 a 2021, recebeu apenas 62 mil contos. 31.407 em 2017 e 30.700 e qualquer coisa em 2018. Sabendo que 2019 faz parte do período em causa relativo ao relatório, estranhamente não há uma palavra no relatório a dizer que, na verdade, a Câmara da Praia em 2019 não recebeu nenhum centavo do Fundo do Turismo. Por isso, quando se fala de pagamento a mais da Câmara da Praia, aqui ficamos nessa. E dos documentos submetidos pela Câmara da Praia, acho que mais de 61 mil contos já foram entregues em justificativo. O PCA do Fundo do Turismo reafirma que os 100 mil contos transferidos em dezembro de 2017 à Câmara Municipal da Boa Vista foi feito dentro do quadro legal e que cabe à edilidade justificar o montante recebido. Manuel Ribeiro nega, no entanto, que a Câmara Municipal da Boa Vista não esteja a receber os recursos do Fundo do Turismo. Por exemplo, eu já expliquei que há recurso para a Câmara da Boa Vista, mas que era aconselhável montar um projeto estruturante para que possamos aplicar da melhor forma possível o recurso. Agora, muitas vezes o timing para a maturidade de um projeto, do alcance do plano sanitário da Boa Vista, não é um projeto que se monte em 1 ano e meio, 2 anos. É necessário o tempo, não só para os estudos técnicos, mas também para a engenharia financeira. Plano sanitário da Boa Vista, que segundo Manuel Ribeiro está orçado em mais de 900 mil contos e que conta com financiamentos dos fundos do Turismo e do Ambiente e do Tesouro. O presidente do Fundo do Turismo revela ainda que perante este ano, ou melhor que este ano, o Fundo do Turismo tem um orçamento de 1 bilhão e 400 mil contos, fundo que tem tido uma taxa de execução na ordem dos 94%. Ao governo. As câmaras para este ano, 502 milhões de escudos. Outra parte, 45 vai para o governo, mas temos os 5% que é para a governança do Instituto do Turismo, temos 8% que é para a promoção do país e temos 8% também para formação profissional e 1,5% para o funcionamento do Fundo do Turismo. O presidente do Fundo do Turismo defende ainda a necessidade de dotar o fundo de um quadro de pessoal no sentido de dar resposta às demandas e melhorar a gestão dos recursos. Muitas vezes é um projeto que tem de cruzar N informações para que possamos chegar a medir da melhor forma os resultados do próprio projeto. Nem sempre acontece, mas o caminho, progressivamente, é o caminho, porque temos de reconhecer que também é algo relativamente novo. Tem manifestado em vários fóruns, tendo manifestado o meu posicionamento e indicar números, numa lógica de muita contenção, mas não vou indicar o número, mas é necessário.
necessidade então de dotar o Fundo do Turismo de quadro de pessoal. De referir que esta tarde continuará então as audições desta feita com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, e do presidente da Associação Nacional dos Municípios e presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes. Reta final deste Jornal da Tarde, o secretário do Conselho de Segurança russo acusou hoje a Ucrânia de ter orquestrado o atentado terrorista em Moscovo que causou 139 mortos e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Ontem, 3 dias após a reivindicação dos jihadistas, o presidente russo Vladimir Putin admitiu que o ataque tinha sido cometido por islamistas radicais, mas também apontou o dedo à Ucrânia. As autoridades russas acusaram-se a elaborar sobre a alegada pista ucraniana, dizendo apenas que os 4 assaltantes que foram detidos tinham tentado fugir de carro em direção à Ucrânia. Para a oposição russa, as autoridades preocuparam-se com a repressão dos detratores e com a ofensiva contra a Ucrânia, descurando a ameaça jihadista, apesar de a Rússia ter sido alvo de numerosos ataques nos últimos tempos. O atentado de sexta-feira na sala de concertos Crocus City, 20 km do centro de Moscovo, foi cometido por 4 pessoas armadas com metralhadoras que também provocaram um incêndio no complexo. Ponte nos Estados Unidos da América desaba após navio embater na estrutura. 20 pessoas terão caído à água. Uma grande embarcação embateu na ponte e incendiou-se antes de se afundar, levando vários veículos que circulavam na ponte. A ponte Francis Scott Key, na cidade norte-americana de Baltimore, desabou depois de um navio ter colidido com a estrutura, informa a Autoridade de Transportes de Maryland. Pelo menos 7 pessoas estão a ser procuradas depois de terem caído à água. Responsável pelos bombeiros locais admite que possam estar 20 pessoas na água após colapso da ponte. E diz também que trata-se de uma tragédia, algo que há muito tempo não tinha acontecido nos Estados Unidos da América. A ponte Francis Scott Key foi inaugurada em 1977. 12h37. Vamos aqui a repor os títulos que fizeram esta edição. Neste Jornal da Tarde, falamos que Cabo Verde registra um total de 58 casos de violência digital, um dado avançado pela presidente do ICIEG, hoje na cidade da Praia, no âmbito da Conferência Proteção de Dados e Violência Digital de Género, realizada pelo ICIEG, em parceria com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O sociólogo Henrique Varela reitera que a família tem um papel fundamental na formação do indivíduo dentro da sociedade atualmente e perante a onda de violência que está a atingir o país nos últimos tempos, o técnico pede tolerância e compreensão nas relações interpessoais. Ouvimos também aqui neste jornal a presidente do ICIEG a falar dos casos de feminicídio que tem estado a acontecer nos últimos dias em Cabo Verde, com o recente caso da jovem de 22 anos no interior da ilha de Santiago, vítima de um ataque perpetrado pelo seu ex-companheiro em Assomada na segunda-feira. A RTC já tem um novo Conselho de Administração. Os novos dirigentes tomaram posse hoje num ato que foi presidido pelo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Na ocasião, Lourenço Lopes diz confiante no futuro da empresa e anunciou para os próximos meses a assinatura do novo contrato de concessão com a RTC. Na Ilha do Fogo, também ouvimos aqui neste jornal, passageiros continuam ainda retidos à espera de uma ligação com a cidade da Praia, mas sem respostas da companhia Bestfly. Presidente do Conselho da Administração do Fundo do Turismo defende a necessidade de dotar o fundo de um quadro de pessoal para melhorar
a eficiência e gestão e demais demandas do Fundo do Turismo. Autoridades russas insistem em acusar a Ucrânia de orquestrar atentado do passado fim de semana. Secretário do Conselho de Segurança russo acusa a Ucrânia de ter estado na liderança do ataque terrorista que provocou 139 mortos na passada sexta-feira. Boa tarde, fique bem com a Rádio de Cabo Verde. Orlando Lima na edição e apresentação deste jornal, técnica em São Vicente e Lídio Gomes, aqui na Praia Dão Brito, e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 temos os títulos com a Ernestina Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.